Fala galera, tudo bem? Estamos com mais um episódio de Desobediência Produtiva. E cara, talvez esse nome ele dê fit, ele dê sustentação, ele se relacione de fato e gere uma identificação com o convidado de hoje, cara. Porque eu tenho a honra de receber Eduardo Smith de Vasconcelos Suplicy. É isso aí. Esse é Eduardo Smith. Tudo bem, mestre? Mais conhecido como Papito, ou popularmente o Supla. É essa figura que não sai de moda, continua o tempo inteiro nessa figura de disrupção. É um cara diferente, é um contestador, é um pensador, é um provocador. Assim. E é um cara super educado, cara. Você chega aqui pedindo... Você é humilde pra cacete, hein, Supla? Chegou aqui... Não, mas... Oi, tudo bem? Dá licença, obrigado. Cara, que educação. Eu acho que se eu tô indo na sua casa, como eu tô vindo aqui, é o mínimo que eu posso ser educado, né, cara? É o mínimo, né? Foi o que a gente aprendeu em casa e você pode ter certeza. Você, os seus cameramans, qualquer pessoa chegando na minha casa também vai ser tratado com educação, respeito. E eu tenho que respeitar, eu tô na sua casa, né? Então, legal. É o mínimo que eu posso, que eu posso fazer, assim, eu acho isso legal, né? É importante, eu acho. Eu acho a educação tão importante. Eu vou até falar de um assunto que eu estava falando, pensando esses dias. Eu moro no centro, sabe? É uma coisa social, assim. E tá tendo muito assalto de celular lá no centro agora, né? E aí eu estava pensando... Por exemplo, eu corro pelo centro também, então eu coloco um gorro, né? E vou tipo maloqueiro mesmo, correndo, para não ser notado, para ficar pedindo autógrafo ou qualquer coisa. Eu também gosto de correr e ver as coisas, porque quando você é uma pessoa famosa, você perde essa liberdade. O Supla, aí o cara já não é já é uma pessoa famosa. Aí, perfeito. Então eu gosto de correr e também correr tranquilo. E numa sexta, assim, eu vi 3 assaltos ocorrerem, né? Assim, não vou nem descrever os assaltos de gangues que assaltando o celular das pessoas. Aí eu pensei, pô, se esses caras que estão assaltando... Desculpa te interromper, eu ouvi dizer que tem uma galera de fazendo delivery de bicicleta que tá... Eu não sei se era esse o caso, mas tem uma galera que tá com delivery de bicicleta que tá, tomando o celular. Tem isso, eu desses que eu vi ali, eu acredito que não. Isso aí acho que é mais com o pessoal de moto, eu acho. Né? Que tem um pessoal, às vezes, disfarçado. Então... O que eu fiquei muito assim, pensando, falei, pô, se esses meninos, né, tivessem a educação que eu tive, ou que você teve, ou qualquer outra pessoa que tivesse essa condição, ele não estaria fazendo isso. Perfeito. Né? Lógico que tem sangue ruim em todo lugar. A gente sabe disso, você vê, nos Estados Unidos tem, pô, nas prisões ali tem cara que mata sangue frio, e também tem os colarinhos brancos, são políticos que sejam, que também roubam, e esse dinheiro que é roubado... independentemente de qual partido, poderia esse dinheiro para a educação, para a nossa educação. Né? Então, isso seria uma coisa que eu fico indignado com isso, porque eu fiquei pensando, como é que a gente pode fazer para tentar arrumar isso, entendeu? E o problema é muito maior do que isso, mas é só um exemplo que está ali na minha cara, sabe? Então eu fiquei pensando, pô, se colocar uma polícia ali, eu tenho até amigos policiais e tal, em alguns lugares estratégicos que eu sei, eles talvez pegassem os caras e dar porrada nos caras e acabou e beleza. Ou então pegar uma pessoa, pegar uns caras fortes, bem forte, e alguma coisa social que pegasse o cara que tá roubando que eles vêm de bicicleta e tomam o celular, né? E de pessoas humildes, tá ligado? Pegasse essa pessoa, assim, que fica ali só a paisana, vê a parada... Né? E pegar o cara, pôr no chão e falar, vamos conversar, o que está acontecendo na sua vida? Vamos, sabe, eu sei que é quase utópico que eu tô falando. Tópico. Eu sei, mas eu entendo você. Você tá entendendo o que eu tô falando? Óbvio. Eu só queria colocar essa posição, entendeu? Então é uma coisa que tá latejando na minha cabeça, porque eu vejo isso no meu dia a dia. Né? Eu vejo isso. E eu sei que tem cara que o cara mata uma pessoa, pega a moto só pra ir num baile e ficar desfilando a moto com os amigos, tá ligado? Tem essas loucuras também. Então, é complicada toda a situação. Mas eu acho que seria muito melhor se a gente tivesse... Todas essas pessoas pudessem ter
tido uma educação. Acesso. Acesso, É muito interessante o que você me fala. A gente está começando esse podcast porque eu não montei um roteiro para conversar com o Supla. Eu vou tentar fugir do mainstream, estudando a história dele, fazendo perguntas pontuais. Mas eu tenho uma pergunta que você respondeu agora recentemente, que você me trouxe uma ideia, eu acho ela maravilhosa. Vamos eu vou roubar essa pergunta do cara, porque o cara é muito bom, que é o Mauro Betti. Você acabou de dar uma entrevista ao Mauro Betti, meu amigo. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta do Mauro Betti. Eu só preciso trazer uma constatação, que é o seguinte, Supla. Você falou disso, e recentemente eu fui dar uma palestra na Fundação Casa, para os 30 meninos, os 80 mais perigosos do Brasil. E quando eu cheguei lá, eu falei, cara, quem sou eu? Ivan Moré, um cara que trabalhou 20 anos na TV Globo, branco, que teve toda a facilidade da sociedade. Quem sou eu para sentar diante de meninos que não tiveram oportunidade de falar alguma coisa? Né? Eu não vou gerar impacto zero. Então eu vou precisar adequar minha fala a esses caras. Então a minha abordagem foi justamente essa. Eu falei assim, galera, eu não estou aqui para ensinar, para explicar nada para vocês. Eu tô porque vocês, de fato, têm uma importância para mim. Senão eu não estaria aqui numa terça-feira, 1h da tarde. Poderia estar em qualquer lugar, menos na Fundação Casa, conversando com vocês. Só quero provocar em vocês o seguinte pensamento. Aqui tem muito mais bondade do que maldade. E muito do que aconteceu não necessariamente é responsabilidade de vocês. É responsabilidade de uma falta de oportunidade. Porque se a gente tem que... Eu usei a metáfora. Se a gente tem que atravessar uma piscina de 50 metros e eu sei nadar e vocês estão na borda comigo, a diferença é a seguinte. A minha vantagem colocada na sociedade, eu pulo de um lugar que só faltam 5 metros para eu chegar na linha de chegada. Só 5 metros. Vocês não têm que pular lá dos 50. Vocês têm que atravessar 3 lagoas cheias de jacaré, sem saber nadar, e depois tem que atravessar a piscina. Quem teve mais vantagem? Eu ou vocês? Então vamos focar na bondade que existe aqui e numa mudança dessa mentalidade. Esse foi o approach. Porque eu acho que é basicamente o que você está falando. Olha, eu acho legal. A gente teve essa oportunidade, esse privilégio, ter essa noção disso, entendeu? E ter isso consciente, entendeu? Por um lado humano mesmo. Porque eu não me sinto bem de algumas pessoas estarem vivendo bem, entendeu? Ter casa, comida e tal, e uma boa parte não, entendeu? Da grande sociedade. Não está, ainda mais nessa época de pandemia, é o que está ocorrendo, né? Então, eu não sei como é que faz para resolver o problema, mas eu não vou nem... Pode até fazer propaganda para o meu pai, mas eu acho que o plano de renda mínima básica é uma coisa que pode ser muito útil para a gente. Até o Paulo Guedes estava, não sei se ele falou só por falar, mas eu acho que poderia ser muito útil no que a gente está vivendo agora. Você pode ver até mesmo o Ibope do presidente, ele sobe quando ele faz o plano emergencial. Quando já acaba, já sai, entendeu? Então, mas isso seria uma coisa contínua, de alguma forma. Meu pai vem estudando isso há anos, eu não sou economista, né? Mas ele vem estudando há anos de implantar isso. Poderia ser uma saída para essas pessoas terem o mínimo básico para a gente começar. Muita gente, às vezes as pessoas falam assim, esse cara não vai... o cara vai receber esse saláriozinho aí, já não vai nem trabalhar. Você acha? Lógico que não, as pessoas querem andar pelas próprias pernas. É simples, todo mundo quer andar, né? Ninguém quer ser refém de ninguém, as pessoas querem andar pelas próprias pernas. Mas você tem que ter oportunidade. Obrigado, é isso. E aí acaba entrando num mundo que quase não tem como voltar. E a gente fica vivendo o que a gente está vivendo, essa loucura que está o nosso país. Então, beleza. Falamos de política, podemos mudar até de assunto, mas é isso aí. Eu vi que o tom começa a ficar... Começou social. Mas é isso mesmo, porque a minha cabeça, eu sempre penso isso também. Você pode ver o meu jeito brincalhão, os caras falam até no estragado, ou Instacrap, whatever you name it. Fala essas coisas de cozinho lindo branco, essas piadas que vem pra mim, tudo. Eu acho mó barato, eu tiro uma onda, mas não é só isso. A vida é tudo isso. A gente precisa se divertir. O que é a vida? Né? Aliás, o trabalho do político. O que é o trabalho do político? A gente que paga esse salário. Eles organizarem a melhor forma para a gente viver. Mas a gente também, como cidadão, a gente tem que cooperar também. Muita gente, eu vejo muita gente apontando aos políticos. E você em casa? Tá indo bem? Como é que você está tratando a sua esposa? Né? Como é que você está lidando com várias coisas dentro da sociedade, como é que você está agindo perante as pessoas, né? Com seus impostos ou qualquer coisa que seja, antes de apontar o dedo, né? Lembra, tinha uma frase do presidente americano, não sei se era John Kennedy, que ele falava, não é o que o governo pode fazer, é o que você pode fazer pelo seu país também. De alguma forma, isso também, tudo bem, mas a gente precisa também ter a oportunidade, né? Ou o básico para a gente começar, porque do jeito que tá,
é complicado. Né? Super. Então, se a pessoa não tem comida, preciso de uma casa. Mas eu não tenho nem comida, fico um dia sem comer. Tipo, eu tô agora, hoje já estamos à tarde aqui, eu não comi nada. Até eu comi um ovo. Só um ovo, porque eu tive uma loucura, não tive, né? Minha cabeça já começa, entendeu? Sabe assim, até faz bem às vezes ficar um dia sem comer, se você tem comida direto e tal. Então fica difícil para o cidadão pensar. Mas é isso. Isso é um posicionamento crítico. Eu estava conversando no podcast que eu gravei antes do seu aqui, que muitas pessoas... Supla, nós temos péssimos governantes porque temos pessoas com pouco poder de análise crítica. Por quê? Porque o Brasil é necessariamente um país... originalmente um país pobre, em que 80% da população é pobre, e o que nós vivemos, a gente sabe que a gente vive na exceção da exceção da exceção, pelas condições que recebemos. E quando você tem um país pobre, em que as pessoas não vivem, elas sobrevivem, elas não estão preocupadas com o nível de conteúdo e absorção de conteúdo, elas estão preocupadas com sobreviver. Como é que você vai falar para um cara aprender alguma coisa, você está com uma barriga doendo, com de fome? É sobrevivência. Sobrevivência, man. É sobrevivência. E é isso. Então, você até vê mesmo, em termos de música, por exemplo, por que tem muito funkeiro hoje? Até mais do que sambista, quase. Desculpa se eu acho que é isso, ou sertanejo. Porque é uma forma da pessoa sair da quebrada de onde ela está. Não que ela vá sair, mas que ela consiga melhorar a vida dela. É alguma forma que eu consiga fazer. É um caminho, é um padrão que... É um caminho. Ou um jogador de futebol, né? Essas coisas. Então, e a gente está com esses problemas no mundo, cara. Eu não sei como resolver, a gente só está comentando. Mas você é filho de quem resolve problemas de político. Então, copiando o Mauro Betting, eu gostaria de fazer aquela pergunta que eu achei genial. O Mauro Betting é um gênio. Você deu uma entrevista para ele, Mauro Betting é meu amigo, um dos maiores jornalistas do Brasil, um palmeirense maluco. Eu esqueci que ele era palmeirense, meu Deus do céu. Ainda bem que ele não citou essa história. Eu sou santista. Então, se o seu pai fosse candidato a presidente da República, concorrente da sua mãe, Marta Suplicy e Eduardo Suplicy, em quem você votaria? Eu vou dar uma outra resposta. Eu falei pra ele, mas que pergunta de filha da puta é essa, hein, mano? Ele falou, mano, não tô chamando sua mãe de puta, eu só falei como a gente fala naturalmente. Mas eu vou dar uma outra resposta. O meu pai e minha mãe não vão ser candidatos a presidente, então não vai ter essa resposta. Ô, Supla, você é um cara que recebeu uma educação muito sólida, né? E você é muito inteligente. Eu tenho notado um movimento de reinvenção da sua figura, porque você está com 54 anos e você está a todo momento se reinventando, se adequando. Você nunca cai no mainstream e está sempre ali num formato vanguardista e propondo coisas interessantes. De onde você tira tanta força e criatividade para se reinventar? Eu acho que... Primeiro, eu levo isso as a compliment, como um elogio que você está fazendo, porque eu acho que a gente tem que saber se reinventar nessa vida mesmo. Né? Até mesmo músicos, né? Estão sempre se reinventando, e quem não se reinventa, você pode se manter fiel ao seu estilo, sim. Que é o que você faz. É o que eu faço. É sempre uma coisa com uma desobediência produtiva, mas with attitude, com atitude. Né? Então, eu acho o mais importante é você... não querer ser o que você não é. Começa daí. Try to be yourself, man. Seja você. Fala das coisas que você vê, do que você sabe, né? Tenta ser você. E já é uma coisa difícil isso, sabe? Se você quiser saber de outras coisas, sabe? Vai estudar, vai se preparar e começa daí. A outra coisa, eu acho importante não ter medo de arriscar. Fantástico. Quem não arrisca, champions... não petisca. Frase de velho, da minha mãe, lógico, do meu avô. Mas é verdade. Você tem que arriscar. E, cara, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. Né? Mas você tem que arriscar, senão você é o mesmo, é igual a todo mundo. Mas faz parte da jornada, você concorda? É a jornada, o percurso é você quem faz para se encontrar. Liberdade aos pensamentos que não querem mais se calar. Em tempos como esses, é fácil de se perder, em tempos como esses, não é fácil de se viver. Não importa onde esteja, diga o que você pensa. É isso aí, uma música, letra minha e tal, mas é... Fantástico. Minha
da Tatiana Prudêncio, que é a que faz as letras comigo em português. Tem muitas letras, é uma das pessoas que eu colaboro com música e tal. Mas eu acho que é isso. A gente... Então, por exemplo, quando veio a pandemia, eu falei, ok. Eu sou um performer, eu gosto de fazer show, né? Não tem mais show. Fiz uns drive-in aí no shopping, que foi muito legal a experiência até, sabe? Eu achei bem interessante. Tá. Mas não é o que tá rolando direto. E teve algumas lives e tal, né? Shows de lives, corporativo e tal. Mas eu falei, peraí. Eu vou ter que me reinventar aqui de alguma forma. E eu nunca era muito ligado na internet. Eu, sabe, colocava uma fotinha, uns negócios, porque eu gostava de manter o meu mistério um pouco, assim, sabe? Mas eu percebia que é importante você estar aí fazendo. Tanto que eu fazia, mas não direto, né? Aí eu falei, ok, vamos montar um programa de YouTube. E começou por aí. Né? Há quanto tempo isso? Há quanto tempo? Isso foi tipo em março, mais ou menos. Março, maio, assim. Pô, início né? da pandemia ali, né? O bicho pegando. Quando começou, Tá. né? Aí eu falei, beleza, vamos ter que fazer isso daí. Aí comecei a fazer que nem você fazendo entrevistas aqui comigo. E como eu tenho um estúdio em casa, eu trazia a minha banda, todo mundo de máscara, e a gente fazia as entrevistas. Tipo, Erasmo Carlos, Bárbara Paz, e um monte de gente. É porque você tem um networking absurdo, né? Sim, você conhece muita gente. Sim, e isso ajuda, com certeza também. Mas aí a gente ia tocando músicas e tal, com a banda, e fazia como um programa de TV, basicamente, fazendo. Né? Consegui montar um rapaz, o Isaac, salve a Isaac, que montou toda a parafernália pra mim de um jeito bem simples, cara, mas vamos se comunicar, que é isso que é importante. E começou, legal, foi indo. Aí, eu tô falando tudo isso porque não aconteceu da noite pro dia, tem trabalho nisso. There's a lot of work on this. Nada vem de graça. O que importa no final é get the job done, é fazer o trabalho. Então, sabe, montou um dia, era uma vez por semana, bem feito o programa, né? E aí, eu tive a ideia de fazer um clipe do novo álbum que ia sair no final, ali, ele ia sair em julho, mas aí com a pandemia eu coloquei ele para sair agora. Ele saiu agora, tem 2 meses mais ou menos, que chama Supla Ego. E aí, eu fiz um clipe em Cubatão, porque eu achava que o visual ia ficar perfeito pra música, que chamava Kung Fu On You. E eu fiz Kung Fu On You? Kung Fu On You. E a minha parceira de música de Nova York, Victoria Wells, ela fazia uma dança. Don't make me use, don't make me use, don't make me use, Kung Fu On You. E aí, essa era a ideia do clipe. Tem misturado com o seriado. É um clipe bem louco. E eu tava dando essa entrevista em Cubatão para alguém da Secretaria de Cultura lá e fiz uns golpes de Kung Fu On You na cara do cara. Sem machucar, lógico, mas era só para expressar como é que ia ser a parada. Isso viralizou. Aí, Twitter, top Twitter. Mas não é uma coisa planejada, não é nada. É só indo no trabalho. Era pandemia, era só eu e o cameraman. Eu pedi a permissão à prefeitura, porque era época pandemia, eu falei, só vou estar eu e o cara, não tá indo mais ninguém para filmar o negócio. É filmado eu e o cara, e beleza, o meu fotógrafo, né? Porque eu preciso de alguém para filmar, não dá pra... Né? Senão ia ficar aquela coisa selfie, não funciona. E aí, estourou o negócio. E aí começou a ter mais visualizações no YouTube, e aí fui lançando clipes e clipes. Chegou para lançar o álbum inteiro, o Supla Ego, eu abri uma caixa de perguntas, né? No Instagram. No Instagram. E o meu amigo Stefano, que trabalha comigo, ele falava, o pessoal gosta de ver você dando as suas opiniões e tal, e tal. Eu falei, foi você que sacou. O Stefano tá aqui com a gente no estúdio, tá? Tá aí. Pô, foi você que a sacada foi sua, cara, porque os stories do Supla são maravilhosos, cara. Os caras mandam pra ele as piadinhas. Se você não acompanha o Supla, @Supla original, cara, super. ele é demais, porque assim, aquelas brincadeirinhas aqueles trava-língua que ele fala, ele tira a onda legal, mas continua. Continuando. Aí quando foi essa história, falou, vamos falar do álbum. Então faça suas perguntas do Supla Ego. Então tem vários temas ali, Embaixo da Unha, O Rei dos Gays. Falo de vários temas meio malucos ali e tal.
interessantes, contestadores e tal, para fazer as pessoas pensarem. Falo de tudo, política, putaria, falo de tudo ali, porque a vida, a música é isso para mim. Bom, aí veio algumas perguntas aleatórias. Dentro dessas perguntas aleatórias, eu respondi dessa forma que você falou. E caí na piada. Eu percebi que eu caí na piada, eu podia ter apagado. Falei, não, mas vamos deixar isso daí. Pronto. E aí o pessoal é aquela coisa. Pô, você sabe levar uma piada? Eu sei levar uma piada. Às vezes eu fico bravo, lógico que eu fico, mas eu também, sabe, eu tenho que saber levar uma piada, porque faz parte do show business, né? Se você levar tudo a sério em show business, você vai ficar maluco. Não dá pra levar a sério o show business, é tudo uma loucura. Sim. Então foi isso que eu fiz. E aí, o negócio, o estragado foi subindo. E eu tô fazendo isso. Agora, uma coisa que eu tento fazer dentro do estragado... O estragado é o Instagram, né? É o Instagram. Eu adoro esse termo. E Instacrap, que crap é taking a shit, cagando. Então, Instacrap em inglês. Fala, desculpa. Não, eu tava falando isso porque, você sabe, eu acho muito legal toda a história da internet, porque é um trabalho novo, é muito louco, assim. Já tá até velho, mas eu digo assim, não aquele trabalho que você entra às 8 da manhã e sai às 5 da tarde. Não, é 24 horas. A galera do YouTube ou do Estragado, ou sei lá o quê, Twitter, é o tempo inteiro. É outra ideia, não é aquela ideia antiga. Mudou tudo o mundo, você sabe disso. E é muito louco que você não tem nenhum seguidor, man. Você não segue ninguém. Ou seja, você só produz conteúdo. Você não quer acompanhar o conteúdo de ninguém. Não, eu vejo as coisas, eu vejo tudo, mas eu não... Eu sempre era crítico. Quer dizer, você não segue, mas você não segue ninguém. Então, mas eu não... porque eu... Bom, o Supla é o único cara que eu conheço que não segue ninguém. Mas não é por maldade, é porque ali eu tô falando do meu trabalho e das coisas que eu acredito, assim, entendeu? Então, beleza, mas eu falo de várias coisas no conteúdo, assim, tipo, tem todas essas piadas e tal, mas a gente conversa de vários outros assuntos, mas respostas rápidas, né? Pra não encher. Então, às vezes passa um pouquinho do limite até, eu mesmo percebo, mas eu quero completar essa ideia, porque senão ela não vai ficar perfeita a ideia. Né? Você concorda que a internet, principalmente nesse momento de muita introspecção de pessoas que estão sofrendo com esse momento do coronavírus, ela pode sim ser um aliado, mas muitas vezes ela é um inimigo? Em relação a comparações sociais, em relação a aferições de personalidade. É esse ponto que eu ia chegar com você. Por exemplo, eu tinha músicas que eu sempre criticava a internet em relação a isso. Que as pessoas ficam se comparando e falando, puta, eu não consigo ter isso, a vida daquela pessoa maravilhosa. Não, that's a lie, isso é uma mentira. A música falava assim, eu fiz até inspirado nas Kardashians, que eu não acho, assim, de um lado they're fantastic businesswomen, you know? Elas são ótimas businesswomen, mas é sempre... Então a letra começava assim, eu fiz em inglês primeiro, ela falava Talent, where's your talent? Talent, where's your talent? What you gonna do now when no one's looking at you now? Aí vem a tradução em português, né? Falava assim, cresça e aconteça, o povo não é besta, não vive de aparência, não vive de aparência, não, buscando aprovação, vivendo de ilusão, causando distorção na percepção, histórias de mentira não preenchem nossas vidas, o povo não é besta, não vive de aparência, não, né? Só mais uma selfie, Pô, luxo, Você entendeu a ideia? Cara, sabe o que me veio na cabeça agora? Desculpa, eu vou ser disruptivo aqui. O que me veio à cabeça foi Revanche Lobão. Não, tudo bem. É uma coisa meio que assim, contestadora também, né? Quem é que vai pagar por isso? Sim. Sério, o Lobão tinha boas. Faz tempo, né, Lobão, que não faz aí, né? Também ficou apoiando o Bolsonaro aí, né? Ô, Champions, espera aí, né? Pelo amor de Deus, né, Champions? Eu sei lá, eu tenho respeito pelo Lobão, assim, independentemente de qualquer coisa, eu acho ele um grande músico. Sempre achei. E eu sou da época do Tóquio, né? Pra quem não sabe, sou dessa época. Então, eu não cheguei a fazer... Eu já fiz show com o Lobão no Pinheiros, mas eu me lembro de ter feito shows memoráveis no Morro da Urca, ali no Pão de Açúcar, Fantástico. Ali, né? Você conheceu o Tim Maia? Conheci o Tim Maia. Fumei baseado com o Tim Maia, por sinal. Fumei e com o Ed Mota também. Mas eu tenho uma história clássica com o Ed... agora que você me lembrou, do Tim Maia. Tinha um programa na Globo que chamava Misto Quente. Que ano isso, Supla? Mais ou menos? 86.
Misto Quente. Então eu lembro, pô. Eu sou de 76. Você não se lembra que eles montavam lá na Macumba, ou no Recreio, alguma praia dessas praias? O Misto Quente, que passava nos sábados de tarde. Acho que era isso, Pô, eu lembro, cara. Ou domingo de manhã, alguma coisa assim, mas era gravado, não era ao vivo. Misto Quente. E teve um show, tem até uma cena, tem no YouTube, tem cantando Garota de Belém, eu me lembro que eu tô de terno verde, meio David Boviano, assim, num calor. Pessoal, e o Tóquio, tá todo mundo meio impecável, assim, meu, passando o maior calor, parecia o The Cure, totalmente naquele calor no Rio de Janeiro, 50 graus, sei lá. Mas eu me lembro que, então, o show que a gente ia fazer do Misto Quente era Tóquio, que era uma banda que estava surgindo, que era a minha banda, né? E tinha Tim Maia, e quem fechava era Caetano Veloso. Uau. E esse dia, meu, caiu o mundo. A chuva chegou forte, meu. E aí não teve o show. Então a gente ficou esperando, vai ter, não vai ter. E nessas aí tava o Tim Maia lá, aí onde eu conheci ele. Eu já tinha visto ele, assim, lógico, em algum programa de TV, tipo, sei lá, um Raul Gil da vida naquela época. Chacrinha, acho que ele já tinha saído fora até, já tinha tido uma treta com o Chacrinha, ele. Mas eu me lembro disso, a gente fumou e ele foi muito simpático e tal. E, muito legal. E o sobrinho dele também foi uma pessoa muito, muito musical, né? Dois gênios, né, assim, da música, Sim, né? E gente boa também, sabe? Os caras falavam na lata, Tim Maia falava na lata, engraçado demais, cara. Mas aquela memória que fica, né? Mas não tinha aquela coisa, vamos tirar uma foto, aquela coisa, né? Ficou na memória, tá ligado? Você toma uma serva? Eu perguntei pra você antes, você toma uma serva? Eu bebo, mas não bebo muito. Tem até essa cerveja aqui, que é o Supla Beer. É uma IPA. É uma IPA, que é da Startup. E eu tinha uma antes que chamava Papito, a Papito, mas aí parou e a gente começou com essa daí, com a Startup. E eu tenho até o slogan, Fuck you, drink my beer. Tipo, vai se fuder, bebe a cerveja aí, champs. It's a rock and roll beer, né? Mas eu gosto, mas eu sou... It's cool. Eu não gosto de beber muito, assim, não. Qualquer coisa alcoólica, mas eu gosto. Essa geladinha, ela é muito boa, cara. Você podia ter trazido porque o Supra é o seguinte, ele trouxe aqui, é que acabou em casa, eu trouxe só que ele pegou e trouxe uma lata vazia. Ele poderia pelo menos oferecer para o apresentador a cerveja dele, né? Sim. Mas não tem problema, você me manda depois? Eu mando depois. Essa aqui agora a gente faz assim, ó. There you go. Já foi. Eu vou mandar pra você. Show. Vou mandar. Mas você fuma um, né? Fumo. Mas eu eu levo a minha vida porque eu conheço o meu corpo melhor do que qualquer pessoa, né? Então eu tenho, por exemplo, vou dar uma entrevista aqui com você. Eu não vou vir aqui amaconhado, porque o meu raciocínio vai ficar lerdo e eu fico totalmente maluco. Você chegou aí no Flow Podcast? Cheguei. E você não fumou um lá com os caras? Não. Depois. Depois. Depois eu fumei. Entendi. Mas não fumei. Porque eu tô dando uma entrevista e eu adoro fumar maconha, só que eu fico muito louco. Então, pra que eu vou fumar? Mas isso é a minha vida pessoal. Sim. E não interessa, assim. Tudo bem, eu falo abertamente, porque eu acho que é aquela coisa que eu te falei. O cara fica apontando pras pessoas. E você? Como é que você tá levando a sua vida? E você que bebe, por exemplo? Você bebe e sai dirigindo por aí? A questão é o seguinte. Você vai precisar de babar a sua vida inteira, meu? Fala sério. Tem hora pra tudo. Tem hora pra você gosta de beber whisky? Adoro. Então, tem a sua hora pra beber whisky, não tem? Você bebe a sua hora. Tem a sua hora. Então é isso. Você tem que saber o seu corpo, né? Eu sou a favor da legalização de tudo, porque nós temos... É quase anárquico essa história. A gente tem que ter a nossa responsabilidade, entendeu? Se eu fosse esportista, eu não iria fumar. Sim. Eu sei que vários jogadores de basquete... Né, da NBA, eles fumam que nem louco. Mike Tyson, a última luta que ele fez, eu vi numa entrevista, ele falou que fumou uma bomba antes, e ele deu um show de boxe. Mas eu não fumaria, porque tá entrando fumaça no seu pulmão. Sim. Não tem como isso ser melhor pra você. Tudo bem, se tá legal pra você, é você que tá se apresentando. Mas eu não faria isso, né? Então acho que tem os horários, por exemplo, eu tenho que decorar uma coisa, né? Uma prova, eu não faço. Então, cada um sabe do seu corpo. Eu não acho que é o governo que tem que, nesse caso, falar o que você pode tomar, o que não tomar, entendeu? Fora que eu vejo, tem vários remédios que são vendidos em farmácias, que é remédio que deixa você completamente louco. Muito mais chapado do que essas drogas que são proibidas hoje em dia. Sim, eu acho que deveria ser legalizado, daria mais emprego para as pessoas. Esse dinheiro de qualquer farmácia especializada
Por exemplo, nos Estados Unidos, tem vários estados já está legalizado e todo esse dinheiro está ajudando muito a sociedade. Vai para educação ou vai para o que aquele estado esteja mais precisando. É mais uma forma da gente melhorar a nossa economia. Exato. É nesse sentido que eu penso. E o cidadão, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Pô, Bolsonaro que amava tanto a América e sei lá o quê, tá esperando o quê, Champs? Tá legalizado lá. É verdade, em vários lugares. Sim. Entendeu? Então, o cânhamo, a maconha, porque isso é uma fonte de renda que não chegou no Brasil, e sem contar o cânhamo. Já tá todo mundo pronto para entrar aqui, você pode ter certeza. Mas uma coisa eu te digo. Nossa, foi embora, eu ia falar um negócio. It's okay, beleza. Você falou do Bolsonaro lá, que veio lá para fora, que, enfim... Não, era... Ele foi embora o meu pensamento. Foi... Dos impostos. Não, dos impostos. Foi Isso embora, sim, isso a gente chegou a falar. Que eu acho que seria bom sei lá, é que muita gente critica o brasileiro não está preparado. Não, eu acho que está preparado. É questão da gente fazer a propaganda, fazer a coisa certa. Como a mesma coisa. A gente deveria estar dando outro exemplo, fazendo a propaganda. Sabe, o nosso próprio presidente deveria estar usando a máscara toda hora. Toda hora. Eu acho, é o exemplo. Não precisa falar palavras, é o exemplo. É o que você vê na sua casa. Não adianta falar e você não fazer. Né? Ô Supla, eu imagino que nesse sentido. Você cresceu num ambiente de muita contestação, de muito acesso à informação e principalmente a uma educação diferenciada. Inclusive, de onde surgiu? Como surgiu esse tudo Champs, tudo em inglês? O inglês é seu idioma... Sim, você é bilíngue, né? Sim, é porque quando eu nasci, com 6 meses de idade, a gente foi para os Estados Unidos. Tá. Né? Meus pais ganharam bolsa e eu fui com eles, entendeu? E aí eu aprendi a falar inglês. Tem um peso muito grande ser filho de 2 intelectuais que se transformaram em políticos? Tem, muito, muito. Qual que é o bônus e o ônus? O bom é que você... Uma vez eu até vi o Sean Lennon reclamando que ele era filho do John Lennon e isso prejudicava a carreira dele. Eu falei, mas o que você tá... fica quieto e faz o seu trabalho. E beleza, é o que eu tento fazer. Porque é o seguinte, você... Olha as pessoas que o Sean Lennon já conheceu. Miles Davis, acho que o padrinho dele é o Elton John, grandes artistas, from Andy Warhol, sabe? De tudo. Então, não reclama. Não seja mimado. Então, pega isso e faz o seu trabalho, né? Eu acho. E ele é um ótimo músico. Então, eu penso assim, sendo filho de... Eu tive muito acesso a muitas pessoas interessantes, sabe? E, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito cobrado. Você conseguiu sucesso porque o seu pai é isso ou aquilo, e isso foi, de uma forma, eu fui prejudicado. Às vezes, mais prejudicado até. Por exemplo, quando eu ia lançar uma música, até hoje, vai lançar uma música, tem uma rádio que não gosta do partido do meu pai ou coisa da minha mãe, não vou tocar esse cara, e não tocava, e pronto, simples assim, e eu era prejudicado. Você é rotulado por ser tido como um cara favorecido, que tinha todas as facilidades, e que não necessariamente o seu talento prevalecia. Então, tem isso também, eu falei de duas coisas, né? Então, dessa parte do talento que você falou, isso pra mim usou como uma injeção pra mim, de estímulo, pra falar, ok, então eu tenho que estar toda hora provando que eu sou bom. Toda hora. Então eu lanço toda hora música nova. Toda hora. Se você for ver a minha carreira, eu tô lançando meu 18º álbum, Supla Ego, agora. 18º, né? 18º álbum. Todas as composições próprias. Tudo, não, só tem um que é diversão, que é até composição própria. Não é composição, é versão, né? Tá. Era o 8º ou 9º álbum. Depois de eu ter feito 8 ou 7 álbuns, que era só música minha, né? Eu resolvi fazer um com músicas que eu... Pagando um tributo às pessoas que eu admiro, entendeu? Tá. E aí eu fiz um álbum assim. Mas é muito importante. Eu acho importante a gente também mostrar as nossas referências, as coisas que a gente gosta e tal, porque a gente é formado de coisas, de pessoas que a gente admira, sabe assim? Então, claro. Eu acho legal. Mas essa foi a grande injeção para mim, tá sempre provando, independentemente de você gostar do meu trabalho ou não, mas dentro da minha cabeça funcionava dessa forma. Eu tenho que estar sempre provando. E isso acho que é uma grande injeção. Para mim, para falar no sentido de estímulo e para mostrar para as pessoas, eu sou bom, tá aqui meu trabalho. Aqui, eu não tô de brincadeira. Eu não tô cantando a mesma música de 20 anos atrás. Lógico que eu vou cantar no show, porque a pessoa que vai no show, ela quer ver aquelas músicas que ele gosta e tal. E, pô, não vou cantar Garota de Berlim, ou Manos, Japa Girl. Lógico que eu vou cantar no show, mas tem essas novas aqui também, pra você ver que a gente tá... E eu acho que muito
sucesso que eu venho fazendo com a molecada de 13, 14 anos é por causa disso. Você tá bombando com essa molecada, né? Então, a pessoa que eu faço letra é meu sobrinho, que tem 18 anos. Você senta com ele pra compor com ele. Eu sento com ele, eu pego o violão, falo, ó, vamos falar disso. E vem de uma forma, tudo bem, eu aprendo com ele e ele aprende comigo, né? Então, Você tem uma mentalidade muito jovem, né, Supla? olha, eu não tive filhos, né? Tenho sobrinhos, então talvez isso tenha até... Você nunca casou, man? Não, nunca casei. Não. Você teve quantos... Meu amigo fala que eu sou ninja. Você Faz parte, assim, a época que eu morei em Nova York, mas até um lance de ter saído do Brasil e ido para os Estados Unidos foi para pegar a minha liberdade, entendeu? Para eu ver, eu consigo fazer isso aqui, entendeu? E eu tenho um grande respeito com a galera lá. Do underground. Eu não cheguei a estourar por outros motivos lá, mas eu tenho um grande respeito. Você viveu muito a cena Antes underground de tocar lá. com meu irmão, antes até mesmo de ir com meu irmão, inclusive, toda essa jornada que eu morei em Nova York de 7 anos, de 94 a 99, abriram as portas, foi o preparo para eu poder trazer o meu irmão junto, que era a mistura do punk com a bossa nova, que era uma coisa diferente, sem medo de arriscar. E isso o que deu? Deu um contrato pra gente tocar pelo mundo inteiro, nos Estados Unidos. E eu provei pra mim. Não é meu pai, não é minha mãe que tá lá, e eu tô tocando aqui na América, nos melhores teatros. Fantástico. The Greek Theater, The Mayan Theater, Kodak Theater, nos melhores lugares. Abrindo shows para grandes artistas. E foi isso que aconteceu com o Brothers of Brasil. E a gente até tá preparando uma coisa nova vindo aí, né? O que é? Um EP. Umas músicas que estão bem loucas, as músicas, bonitas. Mas foi uma mistura, foi sem medo de arriscar. A gente escutou críticas. Não, mas isso aí não vai. Várias pessoas me desencorajaram falando isso. Seu irmão é bossa nova, você é isso. Falo, tudo bem, beleza. Eu não penso assim, eu acho maravilhoso. São 2 irmãos, já começa daí. Uma mãe e um pai conseguiu colocar os 2 irmãos que são músicos diferentes. Não que meu irmão não saiba rock and roll e não que eu não saiba de música brasileira. Eu conheço muito música brasileira, né? Mas ele foi rebelde na parte dele. Meu irmão já faz isso. Tudo bem, eu fui músico que nem meu irmão, que nem eu, mas eu vou estudar música brasileira. E foi o que ele fez. Quem que é seu artista favorito no Brasil? Sua referência? Tem um grupo de referências? Olha, assim? eu gosto muito... Eu gosto de tudo que tá. Eu tô ligado em tudo. Sertanejo? Sertanejo não é o meu forte, mas tem coisas legais. Tipo, eu sempre falo aquele menino o Zé Vaqueiro, Letícia, eu achei engraçada a música dele. Letícia! Eu gosto porque é uma coisa popular. Gosto do funk também, algumas coisas do funk, eu gosto da batida. Esses DJs estão de parabéns. Às vezes tem umas sacadas até de putaria que eu acho engraçado. Tem umas que às vezes falam, essa aí já escutei, tá bom, beleza. Mas esse é o meu gosto pessoal. Acho interessante a coisa do trap, tava até comentando hoje que a coisa do trap, as pessoas falam, né? Por exemplo, rock and roll. É importante... esse é um pensamento que eu tô desde ontem matutando na minha cabeça. Então, talvez você nem concorde comigo, mas rock and roll, quando começou... Bebop-baloo, bebop-baloo. O que é bebop-baloo? What the fuck is bebop-baloo? Rock-bop, lubop, lá. O que é rock-bop, lubop? Não é nada. É só som de palavra. Então, o trap, eu vejo que muitos desses meninos... Eles são influenciados pelo hip hop americano, né? Ou jamaicano. É uma forma de você dividir a métrica, né? No ritmo. E eles falam algumas palavras que eles... Não é uma palavra que existe. But that's rock and roll. É uma atitude isso, tá ligado? Sim. É uma atitude. E aí fala algumas coisas que make sense, que fazem sentido e mistura e dá a loucura deles. Tem umas que rolam bem. Então eu tô ligado. Gosto de MC Drica. Tá ligado? Porque é uma coisa social isso aí, é colocado essas paradas. Eu não conheço a MC Drica, não. Não, então, pô, ela fala 38 carregado, que faz um sexo bolado, louco, tá ligado? Ela fala a real, entendeu? Eu acho do caralho. It's attitude, man. É a realidade, né? É a atitude que ela vê, o que ela faz, entendeu? Talvez não seja pra um cara de classe média alta, mas é atitude... Por que tá fazendo sucesso? Não no mainstream, mas no... Entendeu? E você não precisa se comunicar verdade. com todas as... Você não precisa ser unanimidade, né, Supla? Não. Isso é super difícil de admitir, né? Quando você se propõe a fazer sucesso, muitas pessoas querem ser unanimidade, né, man? Não, foca no que você sabe. Aquela coisa que a gente estava falando. Eu quero ser o que eu sou. Não tenta ser o que você não é. Tenta ser o que você é. Mas se você quiser arriscar artisticamente, mantendo a sua raiz, dá para você fazer. Porque aí você traz algo diferente. Isso me interessa, né? Isso é punk.
pra mim. Foi essa E mistura. você continua punk, né, man? Eu A maneira que você se veste, a maneira que... A sua atitude aqui... É a atitude que a gente tá falando. O seu cabelo tá sempre assim, arrepiado. Deve dar um Às trabalho vezes eu ponho lascado, liso né? pra trás também. Eu ponho liso pra trás, porque eu gosto, ou pinto de preto. Mas faz tempo que eu não pinto. Eu tô pensando em pintar meio de pegando fogo, como eu já tive uma época. Tipo Ghost Rider. É meio roxo aqui, laranja e amarelo e fica pegando vermelho, fica pegando fogo na frente. Meu tio, que era todo caretão, falou: e esse cabelo, hein? Puta que pariu, meu tio. Uma beleza, ele falou uma vez pra mim, uma beleza. Mas é. Como é que Mas você... é isso, cara. É aquela coisa que a gente tá falando, meu. Acredita em você e tenha o porquê que você acredita em você. Por que você tá falando isso? As pessoas vão entender. Tente falar e se expressar para as pessoas, se comunicar. E as pessoas vão abraçar você. Lógico, tem gente que você não vai agradar. Aquilo que eu disse. Ou você falou mesmo. Não dá para agradar todo mundo. Né? Mas sabe o que é o mais importante disso tudo? E eu sempre tento compartilhar quando eu vou conversar com algumas pessoas nas minhas palestras, eu falo sobre a conexão com a sua verdade. Porque quando você fala do ponto de vista da sua verdade, seja ela qual for, mas ela é a sua verdade, você gera empatia, tá? Goste ou não goste de você. Sim. Então, muitas pessoas hoje têm medo de julgamento, que é algo que você lida de uma maneira, assim, perfeita. Você nunca teve medo de julgamento. E você se conecta pela sua verdade. Sim. E isso gera empatia. Sim, e você falou uma coisa quando você falou em relação aos meus pais. Cara, eu não vou falar pra você. Vejo pessoas falando... Essa coisa de política. Cria muita... Política é complicado, meu. Sabe, as pessoas, não, é filho disso, nem quero ver, nem já fala mal, falando de lei Rouanet. Meu, eu nunca usei uma lei de governo nem nada. E tive essa oportunidade. O próprio Brothers mesmo, vou te contar uma história. O Brothers of Brasil, quando a gente ganhou o contrato americano, a gente saiu fazendo show que nem louco. Fizemos mais de 300 shows pela América. Ganhou uma grana. Não, trabalho duro. Não, a gente está desbravando os Estados Unidos e Europa. Sem grana. Né, trabalho eu dirigindo, tinha até um programa que a gente fazia na Mix TV, até eu cruzei uma vez o Criolo, ele falou: meu, eu amo o seu programa, você e o seu irmão, mostra você dirigindo a van, o cara filmando, era Brothers na gringa, tá ligado? Tá. E o João, a gente brigando, mostrando todos os perrengues nas turnês. Meu, trabalho tipo... É tipo show, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É assim que as bandas ficam boas, por sinal, porque você toca todo dia a mesma música. Sabe, assim, é muito louco isso. É a repetição, is the repetition. Você tem que fazer isso porque você ama. Repetition é o nome de uma música do Information Society. Information Society, que andava de patins, né? Então, mas eu digo no sentido de ficar bom ao seu negócio, ao seu trabalho, é se dedicar mesmo. Então, mas é trabalho duro. Por exemplo, você faz o show, só para você dar um exemplo assim, uma turnê que a gente fez abrindo para o Adamant, que era um ícone do punk e voltou nos Estados Unidos. Até eu me inspirei no Adamant na época do Charada Brasileiro, com aquelas coisas assim, ele que usava, porque ele era inspirado em indie e tal, em batidas indígenas, com punk rock, né? Adamant. Então, depois de 9 anos, ele voltou a fazer turnê. Aí eu consegui, não foi nem minha agência, a Agency Group que conseguiu, eu que consegui essa turnê. É aquela coisa também, você tem que estar no meio das coisas, você tem que estar ali. Por exemplo, tava tendo uma jam com o cara do Blondie, o cara do Stranglers. E o cara do Stranglers me falou: Supla, você quer vir aqui? A gente tá fazendo um jam aqui downtown em Los Angeles. Tava nessa época. Eu falei: eu vou. Cheguei lá, de repente eu conheci um empresário do Adamant, um inglês que tava lá já preparando a turnê dele. Eu tô procurando uma banda pra abrir o Adamant, vai ser 9 anos de... que ele não faz show e tal. A banda tá aqui, sou eu e meu irmão. Tá aqui. Se eu não tivesse lá, nunca teria ganho isso daí. Aquela coisa da oportunidade. Você tem que saber também agarrar, porque às vezes ela passa na sua frente e você fica assim, ó. Qual que foi o momento da sua vida que você percebeu que você não estava conectado consigo mesmo? Existiu esse momento de virada, um momento de maior dor que você teve em relação à sua carreira, à sua autoimagem? Sim. Olha, onde eu estava muito feliz, porque eu me sentia livre. Um dos motivos que a gente estava falando, eu fui para Nova York para viver, tá ali, e eu larguei, eu tinha sido convidado para fazer a novela da Globo, como ator principal, né? Tinha feito Sex Appeal na Globo. Isso faz tempo, nos anos 90. Tinha um contrato com 2 álbuns com a EMI Odeon, que era a gravadora uma das mais poderosas da época, e larguei tudo para ser Mr. Joe Pizza, entregar pizza em Nova York e fazer os meus trabalhos lá e tal, entendeu?
E nessa época, eu tava... Aí vem tudo bem, eu sabia que eu podia até voltar pro Brasil e morar de novo com os meus pais. Que tristeza, mas eu larguei tudo pra ir lá e viver esse sonho de rock and roll. E lá, enquanto eu tava tocando e tudo, eu tava muito feliz, sabe assim? Porque eu tava livre, eu me sentia uma pessoa livre. Aqui não sou julgado pelo se eu sou filho do pai, ou filho da mãe, ou do político. É uma pessoa livre. I'm free. Isso te incomodou sempre aqui, Supla? Isso incomodou, lógico, porque você responde por coisas que você nem pensa igual seu pai, igual a sua mãe, e você tá isso. Então, entende? Quando eu falo isso, eu até get out of here. Sai daqui. Agora, me sentia muito livre, mas ao mesmo tempo falava, nossa, eu larguei minha carreira no Brasil, tinha tudo lá, né? E aqui eu tô conseguindo um nome aqui no underground, que não é fácil, mas eu tinha um respeito, né? Até mesmo uma vez o João Gordo falou, meu, como é que você tem o respeito dos caras lá e eu não tenho esse respeito aqui? Eu falei, I don't know, não sei. Você se dá bem com o João Gordo? Dou, it's okay. Bem. Ele é um maluco, né? Não, ele é um cara bem focado, acho que ele teve os momentos dele que ele ficou loucão e sei lá o quê, mas ele é um pai de família, sabe? Eu acho a maneira dele se comunicar uma das maneiras mais autênticas que eu já vi. Sim. Aí, mano, seu otário, aquele jeito escrachado dele. Ele parece um personagem meio que um vilão do Batman, não sei. Sim, você tem que saber levar ali um pouco assim, porque às vezes passa até pode ser mal educado. Claro. E é só levar assim, entendeu? Eu vejo assim, que eu já fui entrevistado com ele e no começo ele queria meio que, eu senti às vezes queria me tirar um pouco, alguma coisa assim. Eu falava, beleza, mas eu ficava assim, ó, você também não sabe o que eu vou fazer aqui, então ficava aquilo, né? Mas beleza. e tudo bem. Você não sabe o que você qualquer reação, né? Mas é uma coisa, eu só falei do João porque ele é um cara que toca punk rock há muito tempo e tal, e ele falou, pô, como é que você tem um respeito desses caras de Nova York, de hardcore e tudo? Porque eu fazia os shows lá mesmo, e não era papai nem minha mãe, os caras vinham que eu era louco mesmo no bom sentido, porque a gente fazia o show e era na cara das pessoas. E todas essas bandas, pra muita gente, essas bandas não quer dizer nada. Tipo Murphy's Law, Madball, Agnostic Front, mas são bandas... Eu vi uma dessas bandas, que eu nem me lembro direito qual era, em 83, eu tinha 16 anos, em Nova York eu vi. Eu tive esse privilégio de estar lá, e isso mudou toda a minha cabeça. Porque eram garotos de Queens, de Brooklyn, tudo se batendo. Eu falei, nossa, uau! E eram umas letras diretas. Isso mudou muito a minha cabeça. Por isso que eu tive essa influência. Então, o punk brasileiro, tudo isso, não foi mais isso que eu vi mesmo. Um punk mais raiz, né? Um negócio meio... Não chego nem de raiz. Assim, porque o Brasil fez o próprio punk dele. Né? Porque começou a cantar em português, falar das coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil. AIDS, pop, repressão. O que eu fiz para merecer isso? Isso é um texto... RDP. Ratos de Porão. Ratos do Porão. Mas beleza, eu tava falando um assunto que eu fui embora aqui, porque information in a short amount of time. Não, então, cara... é muita informação que vem na minha cabeça. É muita informação. Eu peço perdão. Eu noto, imagina. E essa sua formação, da sua personalidade, ela teve um alicerce de educação. Eu gostaria de tocar nesse ponto com você. Tudo bem. Pra falar assim... Precisava fechar o pensamento que eu tava falando e ele foi embora, porque já falou... Mas depois ele volta. Ele volta. Porque da mesma maneira que ele vem, ele volta. Fica tranquilo. Okay. Vamos falar de educação, Supla. Os colégios que você estudou, e eu quero entender o que você lê, do que você entende e como você hoje absorve conhecimento. Você é um cara da leitura, eu sei que você é um cara da música, incontestavelmente. Sim. Porém, eu queria saber se você é um cara que aprendeu, teve o hábito da leitura muito cedo, você estudou em bons colégios, as oportunidades que você recebeu e o convívio em relação a mentes brilhantes, que independentemente do ponto de vista político, as pessoas concordem ou não, você tem um pai fora de série, como formação, e a mãe também. Sim. Né? São pessoas muito bem sólidas educacionalmente, né? Muito sólidas. Sim. E como é que foi esse convívio tendo acesso a um nível de informação muito bom? Foi muito bom. É o que a gente estava falando no começo. Eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter tido acesso a um bons colégios. Eu estudei... Bom, a formação toda foi em colégio público nos Estados Unidos. Era decente, assim, mas... Sei, tipo maternal, kindergarten, né? Essas coisas. Mas chegando no Brasil, eu estudei no Lourenço Castanho, que era um colégio particular. Nossa Senhora do Morumbi, que só tinha menina no colégio. Eu era um dos poucos caras. Então, era um bom colégio. Era um pouco o quê?
um bom colégio. Ah, um bom colégio. Um bom colégio. Fui depois para o São Luís, depois eu fui para um grande colégio que chamava a Vera Cruz, que tinha um professor que eu amava, que infelizmente faleceu, que era o Chacon. Ele inventou uma aula que era Problemas Econômicos e Sociais Contemporâneos. Acho que esse era o nome da aula. E era muito bom, porque ele fazia uma analogia, ele falava assim, olha, a Guerra Fria estava acontecendo, Estados Unidos, União Soviética, e no mundo pop estava acontecendo esse artista que estava falando sobre isso, e aí ele colocava ele correlacionava tudo. Era tudo, era fantástico, eu não via a hora de começar a aula do cara, então eu amava isso. Então esse colégio eu guardo com muito carinho. Não, isso não é Vera Cruz, Oswald de Andrade, perdão, Oswald de Andrade, que do Vera você ia pro Oswald, você podia ir pro Santa Cruz. Mas eu fui pro Oswald de Andrade, e eu gostei muito. E aí eu fiz PUC, que lá eu fiz até o 3º ano e nunca mais, eu tranquei. Você fez o quê? Eu fiz economia, mas eu nem sabia o que eu estava fazendo, porque eu tava só decorando as coisas e não tinha muito interesse. E aí eu comecei a ir no Chacrinha logo cedo, a ficar famoso com 18 anos, e eu comecei a ganhar dinheiro. Aí eu falei pro meu pai e minha mãe, ó, eu vou trancar a faculdade, porque eu acho que eu quero ser músico mesmo. Você tem muita grana hoje, Supla, que veio da sua carreira como Tudo que como eu tenho artista? é da minha carreira. Tudo que eu tenho. E você juntou uma grana legal, man? Não, eu acho que primeiro esse é um assunto que não diz a ninguém isso daí. Né? A questão de Se eu grana tenho- não define quem você é. O que muda pra você ou pra você saber se eu ganhei dinheiro ou não ganhei dinheiro? O que eu posso dizer pra você é que eu tô há 35 anos fazendo isso, ok? E sou feliz, meu. Sabe, eu sei viver minha vida. Eu tenho tempo pra mim, eu tenho tempo pra fazer o trabalho duro, né? Eu gosto do que eu faço. E é assim que eu vou deixar essa resposta. Como você consegue fazer para ter tanta personalidade assim? Você acha que a sua situação estrutural te proporciona isso, ou você acha que qualquer pessoa pode ter esse tipo de personalidade forte, se acreditar em si mesmo? Eu acho que foi educação, foi amor, né? Você vê que é engraçado, todas as suas perguntas que você faz, a gente volta para isso, para educação. É isso, é o começo de tudo. Por isso que é importante a gente ter essa educação, essa coisa básica. Né? É Nós vivemos muito um importante país que para o não nosso tem, né? país. É muito importante. Então, por exemplo, até para encarar num Rock in Rio ou num Lollapalooza da vida, um show gigante, ou em um programa de televisão com grande audiência, você tem que ter segurança. Você tem que saber quem você é para chegar lá e... Porque se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Você tem que acreditar em você, meu. É muito importante. E nesse momento, interessante, nesse momento de reinvenção, principalmente com algo novo para você que era a internet, em algum momento você titubeou? Não. Achei que era isso. Achei que esse era o que eu queria realmente. O caminho a seguir. O caminho a seguir. E tudo bem, é uma experiência. E tá legal. Tá boa. Lidar com o fracasso para você é difícil? Pelo contrário. Para qualquer pessoa. Ninguém gosta de fracassar. Do you want to be a loser or a winner? Você quer ser um perdedor ou um vencedor? Ou um vencedor. It's obvious, you know. E eu me considero um vencedor por estar nessa vida até hoje, vivendo de música mesmo, e show business. Porque eu faço um monte de coisa também, né? Pô, tipo até a cerveja que a gente amassou, mas já lancei boneco, já fiz roupa. Tinha época que eu até me sentia culpado. Nossa, eu virei uma empresa, né? Cadê o meu lado artístico, né? Eu recebia gente me criticando com isso. Eu falei, então deixa quieto, não vou fazer mais nada, só focar na música. E bobagem. Não tem pra que isso. Você tem que fazer o que você tá afim. Supla, Ok. o que é a vida? É o que você faz, tá ligado? Não deixe o tempo roubar os seus sonhos, seu espírito não tem dono. Os anos ensinam, ninguém me representa. Não seguiremos normas que alguém inventa. Anarquia da lifestyle pra você. Pensa assim, porque anarquia é uma palavra que vale pra muitas coisas, tá ligado? Não é só uma dimensão, são pra várias dimensões. Hoje é o dia da rebeldia. Sua história é você quem cria. A nostalgia de um momento feliz só não viveu quem não quis. Anarquia, the lifestyle pra você. Anarquia pra vocês. Vou viver, é isso. Sensacional.
Supla no Desobediência Produtiva, obrigado pelo seu tempo, pela sua Satisfação, atitude. Thank you, Cara, man. você é demais. I Obrigado. appreciate- Obrigado pelo podcast, um salve pros câmeras. E Obrigado pela sinceridade. é isso aí. E força na vida aí, na sua jornada pra todos aí, né? Pra todos nós aí que estamos aí nessa... Ó, mantenha a positividade, galera, nesses tempos difíceis, né? Tenta colocar o bem pra recolher o bem também, mesmo estando muito difícil pra todo mundo, ok? É nóis.